Vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 127. É um salmo escrito por um filho de um grande rei. Salomão escreveu esse salmo. É importante nós entendermos que os salmos são canções das experiências, e as letras são experiências daqueles homens da antiguidade, e eles transferiam isto para as letras através das canções. E o Salmo 127 é um poema. E para nós entendermos poemas, precisamos ser poéticos, não necessariamente poetas, mas abrir o nosso coração para compreender a essência dessa poesia maravilhosa que é o Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Já não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Vamos orar. Pai maravilhoso, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome nesta manhã, abrimos o nosso coração para que o ensinamento do Senhor se faça presente em nosso coração e que nós tenhamos discernimento para aprender, para viver a vida como tu queres que vivamos. Abençoa neste momento meu coração para que possa, através dos canais corretos, receber a revelação, a palavra do teu Espírito Santo ao nosso coração, e que nós possamos sair daqui hoje iluminados no nosso entendimento para compreendermos as dimensões da tua palavra, alcançar o coração dos nossos filhos. Que o Senhor seja cada vez mais exaltado e glorificado em nossa vida. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Ao ler o Salmo 127, vem ao meu coração muitas coisas que fazemos de forma muito repetitiva aos nossos filhos. Por exemplo, quantas vezes você disse não para o seu filho? Quantas vezes você disse, vai escovar os dentes? Quantas vezes? Quantas vezes você diz assim para o seu filho, não beba refrigerante antes do almoço? E por aí vai. Quantas vezes você disse para o seu filho, vai dormir mais cedo, porque amanhã você tem que levantar cedo para ir na escola? Quantas vezes você já fez isso? Você já percebeu que as ações repetitivas da nossa vida nos levam a uma situação de uma rotina que às vezes não percebemos a importância disso na didática de Deus para nos ensinar princípios e valores. Pastor Cristiano disse aqui uma coisa muito interessante, e é o que eu quero falar nesta noite. Assim, essa campanha, ela está seguindo uma sequência do coração do apóstolo, e está em sintonia com aquilo que eu tenho colocado para ministrar. Porque você pode ter inteligência, mas pode não ser uma pessoa sábia. Então você tem que ter percepção da sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é didática. Ela nos mostra, através de ações repetitivas da nossa vida, a importância de você todo dia levantar de manhã, pegar o carro, o ônibus ou a circular e ir ao trabalho, e depois ao almoço. Será que estas nossas idas e vindas, essas repetições constantes,
Deus quer nos preparar para algo grande? Com certeza. Então vamos ser intuitivos. Eu estou usando a palavra intuitivo porque eu não quero usar a palavra pressentimento. Pressentimento é uma coisa do ego, mas intuição é uma coisa do espírito. Então você entenda assim, que quando Deus fala conosco, Ele não fala por canais da nossa inteligência intelectiva, mas Ele fala através da audição dos ouvidos do coração. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos entender e compreender que o Salmo 127, primeiro, ele foi escrito por um filho, um moço que teve uma experiência e de uma família conturbada, porque a família do rei Davi era uma família complicada, não porque as pessoas eram complicadas, mas porque ele foi um grande rei, mas foi um péssimo pai, infelizmente. Nós temos que reconhecer isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas tinha suas fraquezas. Ele teve várias mulheres, vários filhos dessas mulheres, teve dramas existenciais dentro da casa, problemas sérios com seus filhos. Nós vemos um Absalão que mata o próprio irmão Aminon, e depois, por causa que o próprio irmão, meio-irmão de Absalão, violenta a própria irmã, e depois Absalão tem uma reunião com o pai o persegue, porque ele matou o próprio irmão, porque ele tinha insistido muitas vezes para que o pai resolvesse aquele impasse familiar, e o pai não resolveu, empurrou com a barriga aquela situação. E um dia lá, Aminon se irrita com aquela coisa, com aquela violência, por sabendo que o irmão merecia uma punição pela lei de Deus, e o rei não ignorou, fez de conta que não existia, abafou com os panos quentes aquela situação, aquele escândalo no reino. No fim, o irmão assassina o próprio irmão. Olha o drama de Davi na família. E depois o que acontece? Que o próprio rei Davi é traído pelo próprio filho Absalão, e o filho faz orgia no palácio real, em cima dos telhados da casa, para humilhar o pai. É morto por um dos generais de Davi, que lança-lhe uma seta no coração quando fugia. E os seus cabelos de Absalão, era um príncipe muito bonito, alto. Ele era um dos homens mais bonitos daquele tempo. Os seus cabelos eram untados com pó de ouro fino, e no final de cada ano ele cortava as suas tranças. Era uma fortuna aquilo tudo. Era um homem lindo, bonito. E quando ele trai o pai, foge da presença de Joabe, um dos generais de Davi, ele o executa com uma flechada. O pai tinha dito: não mate o menino, não mate o rapaz, porque para ele, Davi tinha sentimentos no coração de ter sido um pai desleixado, porque os pais só percebem as fraquezas da ação dele com o pai quando eles envolvem-se com uma agenda e esquece da condução da sua casa. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele era um grande rei, cheio de agendas, cheio de escrituras, cheio de entrevistas, mas esqueceu dos filhos, e por causa disso sofreu uma consequência: um estupro na família, de um irmão que violenta a própria irmã, um moço que mata o outro irmão, e aí uma tragédia imensa. E depois ele teve aquele caso com a mulher de um outro homem, e daí surge Salomão, menininho de 6 anos andando pelo palácio, e que está totalmente, não é o segundo, é o filho de Batseba, mas é o segundo, porque o primeiro Deus não permitiu que nascesse. Mas os filhos de Salomão, os filhos de Davi, Adonias, ainda tem raiva, ele quer o trono, e ele tem ciúme de Salomão. E lá na frente você vai ver a história de Salomão executando o próprio irmão Adonias. Que tragédia na casa de Davi. Tudo por quê? E aí
neste turbulinho, nesta vida agitada de traições, de violências, de agressões, Salomão está nesse meio desse furacão. E agora o pai dele segura ele para a mão, porque Deus tinha dado uma promessa: esse se chamará Jedidai, o amado do Senhor. Ele vai fazer, esse teu filho vai fazer a casa que você pretende fazer para mim. Mas vou te dizer uma coisa: eu não habito em templo feito por mãos humanas, mas eu vou te dar esse menino, que ele é meu amado, e ele vai construir a casa, o templo não o templo de Salomão brasileiro que a gente vê por aí, templo de Salomão, a casa de Deus, né? E aí o que acontece? Nesse momento de grande complementação da vida de Davi, ele anda com o pai passeando pelo palácio. Ele tem 6 anos, e Davi diz para ele: filho, Deus falou com seu pai. Pai, o que Deus disse para o senhor? Deus disse para o pai o seguinte: que as mãos dele estão sujas de sangue. Eu fui um homem guerreiro, eu não posso fazer a casa de Deus, mas ele disse que você vai fazer. E Davi está colocando no coração do filho, transferindo o maior sonho do coração de Deus para o coração do filho. Quero que você olhe para o irmão da direita e da esquerda e diga: você tem que transferir os sonhos de Deus para o coração dos seus filhos. Diga. E é nesse clima, é nessa situação, é nessa interação que Salomão faz o Salmo 127. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, você falou, quem sou eu para construir a casa de Deus? Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E a palavra desse salmo aqui, a palavra-chave é vão. Todo o que Salomão está dizendo, todos os nossos trabalhos, tudo aquilo que nós almejamos fazer para nós mesmos, todos os nossos projetos, todas as nossas idas e vindas à casa de Deus, ao trabalho, tudo aquilo que nós fazemos, se não estivermos dentro dos propósitos supremos de Deus, é vão, é perda de tempo. Se nós não entendemos que estas coisas que fazemos, estas ações repetitivas da nossa existência, se nós não colocarmos isso como prioridade, de estabelecer isso como um curso direto à vontade divina, é vão, é trabalho pífio, trabalho Sísifo. O que é Sísifo? Sísifo é um personagem de uma lenda grega, que ele pega uma pedra no inferno, ele está no inferno, o Sísifo, e ele carrega uma pedra enorme, e ele vai pela eternidade levando aquela pedra até o cume de uma montanha, naquele lugar tenebroso, cheio de raios, trovões e ventania. Ele vai o Sísifo levando aquela pedra, e quando chega lá em cima, aquela pedra torna a rolar lá embaixo, e o Sísifo volta a fazer a mesma coisa. Diga assim: trabalho Sísifo, vão. Que adianta o homem levantar cedo, comer o pão de dores? O Salmo diz assim ainda na sequência: inútil. Parece aquela música dos nós somos todos inúteis. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores.
Salomão está dizendo assim, que todas as nossas repetições, se nós não tivermos um propósito maior da nossa vida, se nós não compreendermos que esses trabalhos repetitivos vão levar alguém a uma projeção maior, porque a nossa vida é muito curta no planeta, nós passamos por aqui, como diz o livro de Salmo 90, que é como uma fumaça no vento, e você só percebe o tempo quando ele passa. Parece aquela música do Chico Buarque: a vida passou e eu não vi, fiquei na janela vendo a Maria passar. Então o que acontece? O tempo é uma ilusão muito grande. Então tudo que nós fazemos, essa correria, você fica observando pessoas com 3, 4 celulares, correndo para a direita, correndo para a esquerda, fazendo projetos, indo ao banco, saindo do banco, comendo, dormindo, roncando, indo para a praia. As pessoas vão para a praia, e quando elas estão na praia, elas querem estar na cidade. Quando elas estão na cidade, elas gostariam de estar na praia. E às vezes, época de temporada, aquela fila enorme de carros, aquela gente, tudo com farofa, galinha nas costas, estão olhando para... Meu Deus do céu, que prazer mórbido é esse de ficar enfrentando essa fila, em vez de ficar em casa quieto, mas não está satisfeito em casa, tem que estar lá embaixo na praia. Vai para a praia, por que eu estou aqui? Esse sol chato, esse trânsito maluco. E vem Salomão e diz: tudo que você está fazendo, se você está construindo essa correria toda sem um propósito maior, é vão. Fala por mão, diga assim: trabalho sísifo, vão. Salomão diz assim: porque eu aprendi uma coisa, porque o Senhor dá aos seus amados o sono. Sabe o que Salomão está dizendo? Porque a única coisa gratificante dessas ações repetitivas é quando você descansa em Deus. É quando você coloca a tua vida no prumo de Deus, quando você centra a tua vida e diz assim: eu vou descansar porque eu vou pegar o meu maior sonho. Parece ser uma loucura, mas é andar de balão. Mas eu tenho medo de altura. E balão é o seguinte: eu já estudei tudo sobre balão. Um dia eu vou subir num, vou fazer uma oração poderosa, andar naquele balaio flutuante. Mas balão é o seguinte, dizem aqueles que já andaram em balão: quando você está no balão, você não vê o vento, porque ele anda ao lado do vento. Você não sente o vento. E o balão... E quando você quer viver uma vida dentro dos propósitos de Deus, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que pegar garupa no colo de Deus. Como andar em balão, tranquilo, flutuante, gostoso, renovado, pegando garupa no colo de Deus. Vocês estão entendendo isso? Aí o trabalho deixa de ser sísifo, porque você sabe que aquelas ações repetitivas vão trazer ao teu filho o condicionamento ideal do coração. Os teus filhos vão olhar para você, não vão ver você estressado, não vão ver você amargurado, não vão ver você ressentido. Um dia minha filha me comoveu e disse: pai, você sabe por que eu resolvi servir a Deus para valer? Por que, filha? Porque eu nunca vi o Senhor na minha casa criticar ou falar mal de alguém da igreja, que o Senhor, mesmo eu sabendo que o Senhor está enfrentando lutas e problemas com vários irmãos, eu nunca vi o Senhor abrir a boca para falar mal de irmão nenhum na minha casa. E eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu falei: meu Deus, se eu tivesse mandado aquele irmão para... eu teria destruído a minha vida da minha filha. E tudo que eu estava fazendo seria sísifo. Mesmo na obra de Deus, se você está fazendo algo para Deus aqui, você não tem que estar pensando no apóstolo,
Você não tem que estar pensando na hierarquia da igreja, o que os líderes estão pensando. Você tem que estar sabendo que Deus está te colocando aqui para que o nome dele seja glorificado na tua vida, para que você possa acrescentar, porque os seus filhos estão vendo o seu testemunho, a sua pregação. Não é, os meus filhos não estavam muito interessados na minha pregação, mas sim na minha vida. A minha filha que está lá na Austrália, esse dia ela me comoveu, eu fui às lágrimas. Ela mandou, derrubei, que nem aquele irmão exagerado, nem que gostava de exagerar, dizia, Gideão matou 1 bilhão de midianita. Meu irmão, você está exagerando. E Davi, irmão, enfrentou Golias, tinha 85 metros de altura. O pastor falou, chega, irmão, você não vai mais falar isso não, você não vai mais dizer essas besteiras aqui. Você está disciplinado. O irmão ficou chateado, saiu da igreja, passou um tempo, ele encontrou o irmão na feira, disse, e aí, irmão, quanto tempo? Pois é, pastor, aprendi a lição, viu? Era muito exagerado, né? Eu falei, e aí, o que aconteceu com você? Pois é, pastor, eu vi que eu estava muito exagerado, depois de chorar baldes e baldes de lágrimas. Ah, meu Deus. Mas quando você pega a sua vida e vê que você está dentro de um lugar aprendendo alguma coisa, eu chego ao meu coração diante de Deus e digo, Senhor, ela me manda um vídeo, meu Deus, e ela disse, pai, e começou a falar. Está lá no meu Facebook que ela disse. Eu fiquei olhando aqui e falei, não sou tudo isso. Mas ela deixou uma mensagem para mim que ela disse assim, a sua melhor mensagem, a sua melhor pregação, e a melhor pregação de mamãe é a vida que vocês levam. Vocês são humanos, têm os seus conflitos, mas vocês se superam em cada conflito. Preste atenção. Por que essas ações repetitivas? Salomão disse, a melhor coisa na minha vida aconteceu quando eu dormia. Se é uma coisa boa é dormir, é, meu irmão? Aquele sono que você diz, me leva pelos braços do Morfeu. Eu quero dormir. E é bom dormir. Eu quando durmo levo a cama junto, irmão. Assim, durmo. E Salomão disse, as melhores bênçãos da minha vida não foi na correria. O meu pai aprendeu as lições, quem sabe que ele teve com os filhos, ele tentou cuidar de mim, ele pastoreou a minha alma. E eu dormia tranquilo, porque o meu pai era o melhor pai do mundo. Um dia que eu estava dormindo, Deus apareceu para mim e disse assim, o que queres que eu te faça? Pede o que quiseres, eu te darei. Quantos querem ter esse tipo de sonho? Deus chega e pede para Salomão, o que queres que eu te faça? Ele tem, o que eu vou fazer? O que eu vou pedir para Deus? O que eu vou pedir para Deus? No sonho, Senhor, eu quero sabedoria para abençoar o teu povo. Não porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar outras coisas. Porque quando você ter, você não será possuído por aquilo que você tem. Porque quem tem e se preocupa só com ter, será possesso por aquilo que tem. Lembro de um irmão que vivia pedindo na segunda igreja, Senhor, dá-me um fusquinha, dá-me um fusquinha, e dá-me um fusquinha. Na época que o fusca era carro, dá-me um fusquinha, dá-me um fusquinha. Até a gente já estava se incomodando, oh, Senhor, é mesmo, dá um fusquinha por irmão. E Deus deu fusquinha por irmão, o irmão veio na terça-feira, irmãos, eu ganhei o fusquinha, aleluia, glória a Deus. Aí vinha o irmão, primeiro culto terça-feira, até cheio de irmã, da família toda dentro do fusquinha. Saiu 6 dentro do fusquinha. Que culto de ação de graças. Nunca mais o irmão apareceu na igreja.
Ele só queria o Fusquinha. Fala para o irmão do lado, não queira só o Fusquinha. Que coisa. Salomão não, ele procurou ser para Deus. Porque enquanto você se preocupa em ser para Deus, Deus se preocupa contigo, o que Ele quer dar para você. Entendeu, meu irmão? Em aquele momento, os maiores sonhos de Deus para o coração de Salomão, do coração do pai, foi quando ele descansava em Deus e dormia. Descansa no Senhor. Você sabe que o Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado sobre a terra. Aquieta-te, descansa em Deus. Como é bom isso, você entender essa mensagem. E diz o texto, Salmo 127: inútil você será levantar de madrugada, repousar. Depois ele diz assim: enquanto ele dá os seus amados enquanto dormem, eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Está dizendo assim o verso 3, que os filhos que Deus deu para você são para complemento, para alegria dele na terra. Os filhos serão herança do Senhor na terra, e você tem essa responsabilidade de pastorear a alma dos seus filhos. Eu lembro que toda madrugada eu orava pelas minhas filhas, entrava no quarto de madrugada, e ali eu falava: Deus, eu quero a bênção das minhas filhas, e colocava as mãos sobre elas, todas as noites. Você faz isso? Levanta na madrugada assim, quando elas estão dormindo, os teus filhos estão dormindo, coloque a mão na cabeça deles assim, diz: Senhor, eu transfiro tudo que é de bom, tudo aquilo que o Senhor pôs no meu coração, tudo que o Senhor pôs na minha alma, eu coloco na vida delas. Eu determino que os meus filhos são herança do Senhor na terra. E quando você faz isso, no subconsciente dos teus filhos, a verdade de Deus vai sendo implantada, vai sendo derramada, vai sendo ministrada, vai se entrando pelas entranhas da criança, e ela vai tendo ali naquele momento, enquanto elas estão dormindo, os sonhos de Deus estão se revelando ao coração delas. Quantos estão entendendo isso? Levanta, fala para o irmão, levanta de madrugada e vai no quarto, carinho, põe a mão na cabeça. Você está entendendo isso? E eu tinha certeza que elas não estavam acordadas, não estavam dormindo, não estavam acordadas, estavam dormindo. Eu pensei assim: estão dormindo. Eu não queria fazer propaganda daquilo. Passou um tempo, eu, por qualquer motivo, aquela correria de ministério, naquele tempo que eu era anta, vocês sabem, mas eu nunca, de vez em quando tinha umas recaídas. O homem de Deus é assim, ele sabe que é anta, mas de repente ele vem, o antismo vai saindo, ele pede misericórdia, pede graça, mas de repente volta o espírito da anta. É uma coisa de doido isso aí. E eu deixei de orar pelas minhas filhas, e um dia a mais velha chegou e disse: pai, eu tenho sentindo falta. Do que, filho? Das orações de madrugada. Desculpa, eu me emociono quando eu falo sobre isso, porque essa menina, eu quase perdi a minha filha. Não estou dizendo de perdê-la, de tê-la fisicamente ao meu lado, mas perder o coração dela para o meu coração. Eu quase perdi a sintonia da minha alma com a sintonia do coração dela. Preste atenção, meu irmão, os pais são os responsáveis pela alma dos seus filhos. Meu irmão que me escuta aqui, não é o apóstolo que é responsável pela alma do seu filho, não é o professor de escola bíblica que é o responsável pela alma do seu filho,
não é o professor da escola, nenhum desses tem condicionamentos. Eles têm a vida deles, eles podem ser o ministro do evangelho, mas você é o responsável pela alma do seu filho. Deus vai cobrar da sua vida, porque os filhos foram dados a você para que eles sejam herança do Senhor na terra, para que eles prosperem naquilo ao qual foram enviados. Ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando for velho, quando for maduro, ele não se esquecerá daquilo que você ensinou. Eu quase perdi a minha filha mais velha. Um dia eu vi minha gravata preferida cortada com uma tesoura. Fiquei tão irritado, e dei um corretivo nela. Disse: foi você, foi você. Eu falei: não foi, pai, não foi. Depois que passou o antismo, eu procurei a minha filha, Paula. Filha, você tem alguma coisa? Me perdoa, pai. O que você tem para... Pai, aquela gravata eu não cortei, aquela gravata. A Aimee era diferente. Um dia a Aimee, dentro da igreja, ela fez uma rebeldia qualquer na igreja, eu lembro. Eu não lembro bem o que era. Eu disse para ela: Aimee, o pai vai acertar as contas com você. Pai, foi me adulando para casa, que maravilha. Foi me adulando e me adulava. Paizinho querido, como eu amo você. Falei: não adianta você me adular não, porque hoje nós vamos acertar as contas quando chegar em casa. Ela chegou em casa correndinha, ela tinha 4 aninhos. Ela saiu correndo assim, entrou no quarto dela, assustada. Chega lá, ela de joelho, 4 aninhos. Senhor, não permita que ele ponha a mão em mim. Deus ouviu a oração, irmão. Não tive coragem de bater. Deus é assim com a gente. Você faz uma arte, Deus te prepara o couro, porque Deus corrige os seus filhos. Uma coisa que Deus faz é que Ele desce a varinha mesmo, porque Deus, Ele é amor, mas também é justiça. E eu quase que perdi o coração da minha filha. Hoje eu me relaciono muito bem com ela. Eu amo as minhas filhas, eu louvo a Deus pelo presente que Deus me deu. E Salomão olhava, uma das características do pai de Davi era a destreza que ele tinha com fundas e com arco e flecha. Ele era excepcional. Quando Davi pegava uma funda, ele olhou, ele tinha uma percepção, e essa coisa ele conseguiu transferir para o coração do filho dele. Ele contou as histórias bem com aquele incircunciso filisteu, porque todo mundo olhava aquele gigante. Se fosse nós, aquele sujeito, 3 metros de altura, um guarda-roupa aberto, com as 4 portas escancaradas, olhando para você, dizendo assim, furioso, você ia dizer assim: sangue de Jesus tem poder. O problema é com o apóstolo. Esse tipo de luta é com o apóstolo. Eu vou cair fora desse negócio, né? Mas Davi disse: não é possível. Uma testa desse tamanho não tem como errar. Ele tinha uma funda, e ele jogou na cabeça do gigante aquela pedrada, que deve estar no inferno até hoje perguntando de onde veio aquela pedra. O que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos: quando você consegue transferir para o coração do teu filho, eu vou dizer algo aqui muito extraordinário para você. Deus disse para Arão, o irmão de Moisés: quando você é sacerdote Arão, você é um levita, o dia que você entrar na minha presença, entra com o teu peitoral de juízo, de justiça.
Peitoral de justiça, dos paramentos do sacerdote, eram 12 pedras com os nomes das filhas de Israel, dos filhos de Israel incrustados, pedras preciosas. Mas por que, Senhor, eu tenho que entrar com o peitoral de justiça? Porque os filhos de Israel estarão perpetuamente na minha memória. O homem que consegue transferir o coração de Deus, os sentimentos de Deus para o coração dos filhos, através de ações, ele tem o peitoral de justiça. E quando você chegar na presença de Deus para orar, Ele vai dizer: os teus filhos estão perpetuamente na minha presença. Coloque a mão no coração e diga assim: os meus filhos são pedrinhas preciosas do meu peitoral de juízo. Quantas pedrinhas você tem? Quando você chega diante de Deus, e quando chega diante dos filhos, Deus olha para os teus filhos, mesmo que eles estejam distantes da palavra. Portanto, não crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Perpetuamente na presença de Deus, andarão distantes do caminho de Deus. Quem sabe por um tempo esquecidos de Deus, mas Deus não esquecerá deles. Eles estão na presença de Deus, porque estão em memória perpétua de Deus. E Deus não tem amnésia, Ele não esquece daqueles que colocam os seus filhos na presença dEle. E uma das coisas que Salomão admirava em Davi era a destreza que ele tinha. E ele pensou assim: eu sou uma flechinha de Davi. Olha o poeta, coisa linda. Sou uma flechinha de Davi. Quantas flechinhas você tem na sua aljava? Aponta com o dedo aí. Se você ter 20, levanta os pés também. Mas quantas flechinhas você tem? Então diga assim: os meus filhos são flechas da minha aljava. E o poeta diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu quero dizer aqui assim: o arco e flecha, quando entrou nas Olimpíadas, você sabe que quem estuda as Olimpíadas, os atletas, o esporte tem que movimentar praticamente todo o corpo. E o arco e flecha entrou porque o arqueiro, quando ele se prepara para uma Olimpíada, ele sabe que vai chegar um momento em que ele tem que atingir a mosca. Quem assistiu a Olimpíada, a última Olimpíada, percebeu o que aquela coreana fez com arco e flecha. A 100 metros ela alcançou a mosca. O mundo ficou boquiaberto, com aquela flechinha. Vai dar em algum lugar. Pum, na mosca. E vou dizer uma coisa: não foi gata, que nem a gente fala rabo. Não foi. Foi treinamento. Diga assim para o irmão do lado: treinamento. Eu vou dizer outra coisa, diga assim: ações repetitivas. Quantas flechinhas jogadas? Quantos não? Você disse para o seu filho: não faça isso, não faça aquilo. Flechinha jogada. Você diz: eu estou cansado de falar com essa cabeça dura. Fala, mas não entende? Sontinha, parece o pai. E você joga a flechinha, e nunca acerta o alvo. E Salomão diz assim: como flechas na mão do valente. Porque nas Olimpíadas o arqueiro ele tem que fazer primeiro, ele faz caminhada, ele faz exercício físico, porque puxar o arco não é uma coisa simples. Esse dia eu me entusiasmei, falei assim: vou praticar arco e flecha. Aí eu fui ver um arco, e a hora que eu peguei o arco e puxei, falei: não dá. Eu pensei que era fácil. Falei: não, o senhor tem que praticar a musculatura. O senhor vai ter... Ih, meu Deus do céu.
Você vê aqueles arqueiros? Para mandar aquela flechinha. Exercícios. Então aqui fica ali, ó. O arqueiro fica. Ensaiei tanto, joguei tantas flechinhas, ele não pesa o arco. É o dia D dele. O dia que ele vai ter que soltar a sua flechinha. E aí vai ser para valer. E agora não tem mais jeito. Ele mira o alvo. Pesa o arco até o seu coração. Vou transferir as bênçãos do coração de Deus que Ele colocou no meu coração para o coração dessa flechinha. E Cristo é o alvo maior. Na mosca, não tem como errar, porque quando você mira para o autor e consumador da fé, depois que você joga, você acompanha com o teu coração, mas é o coração de Deus, não tem como errar, não tem como deixar de atingir o alvo. Vamos fazer um exercício aqui, fica de pé. Faz de conta que você tem um arco na mão aí. Pega as tuas flechinhas. Se você tem, pode pôr 4 no arco, não tem problema não. Pode pôr 3, pode pôr 2. Tira da aljava agora assim. Agora assim, toma cuidado para não jogar flecha na cara do irmão, tá? Agora, entesa o arco bem forte. Dá um bravo, mostra, Cristo é o autor. Consumador da minha fé. Lá vai minhas flechinhas. Solta. Aleluia. Depois de tantas jogadas fora, tantos nãos, fala por irmão, seu trabalho não é Sísifo. Dá uma salva de palmas para ele, bem forte. Aleluia. Como flechas, diga comigo, como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Por isso que judeu fazia tribo. Ele não tinha filho, tinha tribo. Assim, bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Ou seja, os seus filhos honrarão seus compromissos. Aquele ali é filho, apóstolo Cristiano Neto. Aquele lá é filha do pastor Pedro Almeida, homem de Deus. Você está entendendo isso? Seus filhos serão líderes, domínio sobre a terra. Serão líderes, porque Deus projetou isso para a vida deles, mas colocou isso no coração de vocês. Portanto, quando vocês corrigirem seus filhos, corrijam com amor. Não use a mão para corrigir seus filhos. Mão é para segurar o filho. Use a varinha. Quem não lembra da varinha? Minha mãe colocava em cima do cuco. O cuco era um relógio que a gente tem. Tem um relógio até hoje com a minha irmã. Um relógio de madeira que saiu o cuco. Cucu. E eu ficava com a raiva desse passarinho porque eu sabia que a varinha estava lá em cima. Eu falava para o meu irmão, vamos quebrar essa varinha. Um dia a gente fez uma escada. Subimos lá na escada. O que vocês estão fazendo aí? Hein, pulindo o cuco. Desce já daí.
Aproveita e traz a vara. A gente tinha uma raiva da varinha, mas eu nunca fiquei traumatizado porque apanhei da minha mãe. Recentemente eu tenho no meu livro 2, Corretivo dos Filhos, e eu tive que corrigir algumas situações do livro, porque dava a indução de bater no filho. Mas o corretivo não é bater no filho, é fustigar com vara, sem espancar o filho. Eu nunca tive trauma porque apanhei da minha mãe. Eu apanhei da minha mãe. Olha que eu apanhei da minha mãe. Eu cheguei a enterrar o pé do meu irmão. Eu cortei jaqueta. Aquela jaqueta dupla face, lembra dessa? Quem tem mais de 40 sabe. Aquela jaqueta que era de nylon por fora e de lã por dentro. E surgiu aqueles comboios, aqueles mocinhos bonitos que vinha dando. Eu falei, a mãe comprou essa camiseta do meu irmão mais novo. A mãe comprou pra gente essa jaqueta. Aí nós fomos assistir um filme do John Wayne, Bang Bang. E nós vimos o John Wayne com aquela jaqueta de lã, aquele colete. Eu falei assim, vamos cortar isso aqui? E eu peguei uma tesoura, eu era o mentor, cortei as duas jaquetas e eu cheguei lá em casa assim, ó. O que você fez? Vai buscar as mangas. Levei uma surra de manga. Mas louvo a Deus pela vida dos meus pais. Eu fui menino arteiro. Quem não foi aqui? Menino arteiro. Você lembra assim, você lembra com saudade e você ri. A minha filha fala, conta para as histórias. Eu falei, filha, era muito arteiro, era terrível. Mas louvado seja Deus pelo pai e a mãe que eu tive. Você pode agradecer a Deus pelos seus pais? Eles transferiram alguma coisa de bom para vocês? Não importa qual seja a religião que você teve, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Portanto, hoje nós vamos pensar nos nossos filhos aqui, vamos levantar um clamor por eles. Eles não estão aqui, se estiverem, fiquem junto com os casais, se tiverem filhos juntos, mas não importa, quero que você venha aqui à frente, nós vamos levantar um clamor por eles. Vem aqui, em nome de Jesus. Venham os pais, e nós vamos orar pelas nossas flechinhas. Deus tem coisa grande a fazer na vida deles. E não importa a situação que vocês estão vivendo agora. Os teus filhos estão em memorial eterno diante de Deus. Tem pais que são tristes porque perderam os seus filhos. Nunca diga eu perdi um filho. Você não perdeu nada. Eles são do Senhor. A ordem natural dos fatos é o pai enterrar um filho. Não. A ordem natural dos fatos é um filho enterrar um pai. Mas se isso aconteceu na sua vida, é porque esse filho era muito importante para Deus. Se você não diga que você perdeu esse filho, diga sempre assim, ele está com o Senhor. Está entendendo? Eu não sei se tem casais aqui que tem esse problema, mas não diga isso. Eu perdi um filho. Ninguém perde nada. Com Deus não há perdedores, só há ganhos. O que acontece em nosso coração é que a sua flechinha saiu um pouco mais cedo da sua aljava e foi para o alvo maior. Eu quero dizer, vamos clamar pelos nossos filhos. Porque a intercessão de um justo pode muito nos seus efeitos. Jesus foi sacerdote porque ele se identificou, ele se sacrificou, por isso ele tinha lágrimas nos olhos para interceder.
Nós vamos clamar agora para os nossos filhos. Pensa neles.